ficamos muito gratificados que nós é que recebemos este fruto, né, gente, do trabalho das instituições. Então, quando nós recebemos professores bem formados, como são aqui no CEUSP, maravilha, né? Nosso trabalho transcorre muito melhor. Então, uma formação bem feita, bem sólida, é tudo de bom, é a base, é o alicerce. Depois, a pessoa vai galgando outros degraus, tudo que quiser fazer, porque a base é sólida. E aqui no CEUSP prima por isso. Eu já trabalhei aqui também, em outros tempos, quando eu fui dirigente regional aqui, depois eu saí, porque eu fui para São Roque, trabalhar como dirigente também. Conheci uma infinidade de professores, né? O que hoje me dificulta um pouco, porque o encontro com as pessoas, as pessoas me reconhecem, e eu naquele embaralhado de tanta gente que passou. Mas uma coisa fica muito patente, é a qualidade da formação dos professores que a gente recebe. E São Roque teve, por aqui, uma diversidade muito grande, assim como tem em Cabriúva. Cabriúva nós temos na rede vários do CEUSP. Inclusive agora nós chamamos quatro professores PDIs de educação infantil. Tem acho que 3 que são formados aqui pelo CEUSP. Um foi aluno da Clara, acho que deve ter sido seu também, formado há pouco tempo, José. Lembra do José? Está se saindo muito bem. O pessoal da escola elogia, as outras ainda não conversei, mas pelo jeito também se entrosaram muito bem. E inicialmente quero desejar a todos que vocês tenham realmente uma carreira brilhante, né? Em escola e magistério tem na veia aquela paixão pela educação, e a paixão que leva, que faz tudo. Que a gente faz com paixão, a gente faz bem feito. E brilho nos olhos. Desejo a vocês que vocês sempre tenham o brilho nos olhos de fazer aquilo que gostam. E hoje nós estamos aqui com 2 profissionais excelentes também. A Mazeleia, eu sei que foi fruto do CEUSP, a Karen, da UNAM. 2 profissionais excelentes, uma diretora e uma coordenadora, que estão aqui representando as nossas 12 escolas de educação infantil. Nós temos 12, né? E elas vão apresentar um pouco do nosso trabalho, que elas fazem com maestria, são profissionais experientes e que levam aquilo de uma maneira brilhante. Inclusive, a Mazeleia, a Karen me ajudaram muito, porque a minha vivência toda de 50 anos no magistério, mais de 20 como dirigente regional, foi sempre no ensino fundamental 2, fundamental 1, depois fundamental 2 e ensino médio. Ultimamente era a maior parte do ensino médio. É um universo que eu entrei o ano passado no universo infantil. Muitíssimo gratificante e que a gente tem que ter um olhar especial, viu, professora Valquíria? Porque é lá que tem a maioria dos cargos que são oferecidos, né, para os formandos. E é um universo que parece que não, mas precisa de muito conhecimento para você trabalhar, porque também é a base da educação das crianças. A gente trabalha ali, né, a base de todo o outro aprendizado. Então, tanto intelectual, como desenvolvimento físico, né, como emocional. E modéstia à parte,
nossa rede trabalhamos muito bem. As duas estão representando, mas as outras escolas, elas seguem este mesmo método, esse mesmo princípio, baseado no construtivismo, Piaget, interacionismo com Vygotsky, com pitadas da Reggio Emília, da escola Reggio Emília, que bebe na fonte do Dewey, da Montessori, também do construtivismo, do Piaget e do Vygotsky. Então, a gente trabalha, nós temos o nosso pessoal pedagógico no núcleo, fazemos um trabalho muito integrado com esse pessoal e tudo dentro desta linha. Elas vão detalhar mais para vocês. Quero dizer também que há uma satisfação muito grande estar encontrando aqui a minha ATP, eterna ATP, né? Ela era, aquele tempo não era ATP, já era ATP, do núcleo pedagógico aqui de Itu. A Valquíria era assim, expert em tecnologia, né, Valquíria? Tecnologia educacional, aplicada na educação. Então a Valquíria foi uma das pioneiras para implantar a tecnologia no ensino, porque antes, né, Valquíria, era, né, nós estávamos lá no sinal de fumaça, depois que foi começando, a Valquíria foi uma das pioneiras e tanto o trabalho dela foi bom, que ela teve o convite para vir aqui do Marcel, né, que a preza muito. Então, vocês vão ficar com a Mazerley, com a Kelly, que é coordenadora, e elas vão contar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente realiza, tá? Obrigada. Vou mais para lá. Agradecer à professora Maria Zilda, que hoje está lá como a secretária de Educação, né, do município de Cabreúva, e a professora Valquíria, né, que está nos dando essa oportunidade. A gente até falou quando foi fruto de um trabalho que a gente levou para a dona Maria Zilda a conhecer, do trabalho que a gente vem realizando nas escolas. E aí ela falou, eu quero que vocês levem isso para as estudantes de pedagogia, que elas estão iniciando nas escolas e assim que se formarem e que tenham essa base. Então, assim, nós não somos palestrantes, né? Nós viemos aqui realmente como professora, né, para contribuir aí com vocês, a gente fazer essa troca, a gente trazer uma experiência que a gente está trocando com a nossa equipe, né? Então, a gente tem estudado bastante, então, com tantas mudanças, então a gente estuda, trabalha um pouquinho com elas, então tudo que a gente ainda está construindo, não tem nada acabado, a gente está sempre em construção com a nossa equipe, como a dona Maria Zilda falou, com a rede, né, que a gente hoje vai falar um pouquinho da nossa unidade. Eu sou a diretora da EMEB Nossa Senhora, a Kelly, ela é coordenadora da EMEB Nossa Senhora e da Vereador Durval, que são duas unidades, ela se divide. Então, e elas também, as coordenadoras das EMEBs 0 a 3, elas têm esse diálogo aí para realmente a gente trabalhar de forma em rede mesmo, para que todas as unidades tenham esse olhar. Então, cada um vai ajeitando, se organizando, mas todas com essa mesma base, né? E o tema, na verdade, que a gente veio trazer aí para vocês, que era um pouquinho do que o trabalho que eu levei para a dona Maria Zilda, que foi o portfólio, que foi a produção final lá de um trabalho que a gente fez durante o último ano aí da pandemia, né, em 2021, um pouquinho do presencial, que a gente começou em setembro do ano passado. E que para a gente falar do portfólio, a gente precisa então, antes, né, a gente teve que trabalhar muito com a equipe sobre observar, escutar e o registrar. Então, antes de tudo, a gente teve que aprender, né, e trabalhar com a equipe que antes do registro, que é o produto final, a gente tinha que entender como observar essa criança, o que observar, como escutar, né, porque a escuta não é só a fala, mas sim os gestos, os movimentos. Então,
E para a gente chegar nesse produto, não adiantava a gente ir com a teoria, né? Com todas essas teorias que a dona Maria citou aqui, a gente chegar com teoria só é difícil para a gente que tem que ler mais de uma vez, às vezes, para entender uma coisa, então imagine para elas. Então, a gente foi trazendo como forma de práticas, né? A gente foi fazendo elas se observar, a gente observava elas, e aí para a gente, elas começarem a entender, para a gente aí depois ir lá para a teoria. Então a gente teve várias. A gente fez vários trabalhos com a equipe, que é isso, né, Kelly? Você quer falar um pouquinho? Que é o que você observa, né? O que você escuta e o que você registra. A gente traz isso um pouquinho para vocês também, né? O que a gente observa, né? Seja na prática em sala de aula, para quem não está, no seu dia a dia, né? O que a gente observa? Vou falar um pouquinho, né? Primeiramente, boa noite. Só enfatizando um pouquinho que a Mazi trouxe, meu jeito carinhoso, mas é Mazi, tá? Essa oportunidade, né, que a professora Maria Zilda e a professora Valquíria, né, ela proporcionou para nós, é uma oportunidade de compartilhar com vocês, né? E eu gostaria, assim, que vocês fizessem uma reflexão hoje, de pensar que nós todos, como decidimos tornar professores, a gente se torna generoso. Porque quando a gente compartilha conhecimento, né, a gente se torna uma pessoa generosa. E aí, essa importância para nós no nosso trabalho é muito valiosa, né? Trazer isso para um grupo de professores, né, que estão se formando e que vão enfrentar lá o dia a dia na sala de aula, que é diferente da teoria, né? A prática realmente é diferente. E na nossa equipe a gente procura esse trabalho mesmo de reflexão, né? Passar por isso mesmo, porque eu tenho essa experiência, né? Vou contar para vocês aí a experiência que eu tenho com as professoras, e eu já fui professora, eu fui por 8 anos em sala de aula, e agora estou há 5 anos como coordenadora. E nessa experiência, na hora que chega lá, que o coordenador, o diretor e toda a estrutura, né, a concepção de criança traz que eu tenho que trabalhar a documentação pedagógica para planejar o que vou observar, escutar, se torna um monstro para a gente. Não sei se vocês têm essa visão, olha, vocês estão estudando, né? Começa a ler, muito conteúdo. E na prática, como que eu vou exercer? E aí hoje eu vou trazer umas dicas para vocês, né, umas reflexões muito boas que têm funcionado com a nossa equipe, né? E eu tenho certeza que pode funcionar com vocês também. Quando vocês forem para a prática, algumas já devem estar fazendo estágio, né? Já estarem pensando e tendo essa reflexão. Então a gente trouxe sempre para elas um conteúdo, uma exigência, como a Mazerei trouxe para vocês. Na educação infantil, a documentação pedagógica é muito recente, né? A educação infantil não tinha esse valor, não tinha essa visão, né? Nós éramos só assistencialistas e, né, proteger a criança com uma eterna babá. Mas agora a visão para a educação infantil, né, graças a Deus, né, ela foi vista, né, como a base, ela precisa ter essa importância. Então, é muito recente. Então, o professor, a gente tem desde professores bem antigos como professores novinhos, né? Então, tem uma concepção enraizada, isso está enraizado nas pessoas. Inclusive, assim, eu tive que desconstruir, né? Com 12 anos de educação, eu tive que desconstruir muita coisa para entender qual concepção que eu acredito, né? Trazendo todos esses teóricos que a gente estuda, que traz para a gente a concepção de criança, como que a criança desenvolve, e principalmente a BNCC agora, né? Que traz a criança do século XXI. Essa criança era diferente de quando eu era criança, de quando você era criança, né? Então, eu sempre trago esse questionamento. O que você observa? O que você escuta? O que você registra? Gente, o registrar, ele está intrínseco na gente. A gente não percebe. Mas eu faço elas analisarem assim, as professoras. Para eu fazer a compra de casa, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar na lista o que eu observo que a minha família gosta. Vocês concordam comigo? Então, para eu colocar a lista lá, o que meu filho gosta, o que meu marido gosta, esse mês eu não vou comprar, mas eu anoto o que eu observei, né? O que eu escutei,
ele gosta do salgadinho tal, então eu vou colocar o salgadinho tal. Então já é um registro, já é um momento que você está fazendo um registro, né, de alguma coisa da sua vida. Então eu tenho alguma coisa, nossa, eu sou muito esquecida, eu preciso anotar aqui um bilhetinho que amanhã eu tenho que passar no dentista, né, por exemplo. Então isso já são, é considerado, né, pela neurociência, práticas do dia a dia que a gente vai fazendo e vai se tornando práticas para o resto da vida. E o professor tem que ativar essa prática muito mais, né? E aí, nesse que eu observo, que eu escuto, que você registra, a gente começou a introduzir, né, há uns 5 anos atrás, na nossa unidade, essa prática nas professoras. A gente começou a introduzir essa prática na nossa unidade. Então a gente desenvolveu algumas coisas, eu trouxe até umas fotinhas para vocês, ó, que ela fica espalhada pela escola. Então a escola é convidativa ao professor sempre estar registrando, né? Então vocês falam assim, nossa, mas parece que foge da documentação pedagógica. Não foge, por quê? Porque ele vai ter que exercer essa prática de escrever alguma coisa. Então aqui em algumas fotos, né, a gente tem assim, ó, por exemplo, tem um livrinho ali, ó, com um ponto de interrogação. E ele fica lá numa sala que os professores se reúnem. E tem um outro livrinho que está escrito assim, não abra. Né? E aí isso provoca curiosidade, as pessoas vão lá dentro dele, elas abrem. E aí tem vários post-its, assim, com tarefas. Abriu, agora você tem que escrever um bilhete para alguém. Abriu, agora você tem que escrever alguma coisa. O que aconteceu de legal com essa criança hoje? Né? Aí depois, de repente, assim, elas vão e abrem alguma coisa. Qual o temperamento da sua turma? Elas começam a ter que analisar, porque a gente já trabalhou isso antes, tá? A gente trabalha muito os temperamentos, para a gente descobrir qual é o meu temperamento, qual é o temperamento da turminha. Aí elas vão ter que começar a pensar, nossa, a minha turminha é mais sanguínea, a minha é mais colérica. Você já ouviu falar dos temperamentos? E aí ela começa a identificar por que ela está me reclamando toda hora que a turminha dela faz muita bagunça, se expressa muito, corre, pula, né? Então, já são exercícios para ela escrever o portfólio, para ela escrever o relatório, para ela escrever o planejamento. Aqui embaixo, ó, tem uns papeizinhos que todo mês a gente coloca também, pergunta como foi o seu mês de março, né? E nada é obrigatório, ele fica ali e é esporádico, a pessoa escreve se ela sentir vontade, né? Como foi o seu mês de março? O que te encantou esse mês? Porque a gente foca muitas vezes no negativo, né? Que acontece no dia a dia para registrar do aluno. E vocês vão ver que a gente vai trazer para vocês que o portfólio ele não é focar no negativo, é focar nos avanços da criança, no processo que aconteceu aquilo. Porque a criança não tem o negativo, né? Ela está apenas aprendendo, desenvolvendo, ela tem pouco tempo de vida. Então a gente faz sempre esse exercício, né? Elas têm esse diário de bordo, cada ano ele muda um pouquinho o formato, porque a gente consegue agregar mais coisas nele. Então ele tem um autoconhecimento que elas escrevem sobre elas mesmas, se conhecem, né? Elas têm uma outra parte que coloca os lembretes que elas têm que vão fazer para o próximo mês. Tem uma parte que elas colocam o que motivou, né? Qual foi sua história esse mês? Então elas têm esse exercício o tempo todo de estar registrando. E essa é uma dica muito valiosa para vocês que estão aqui. Porque quando vocês chegarem em uma unidade, não sei se alguma já tem essa experiência, mas eu tive essa experiência de quando eu cheguei na escola, foi tudo muito novo para mim, né? E cada região, cada lugar tem a sua rede, o seu método de trabalho. E quando eu transformo isso, né, para o meu dia a dia, para a minha vida, para o meu movimento aí do dia a dia, que eu deixo ele, né, eu distancio meu dia a dia, que eu falei para vocês, que é a simples lista de compra, observar. Eu tenho certeza que aqui entre vocês, amigos, né, nós já estamos em maio, quando você vai falar com uma amiga aqui da sala, você já sabe como falar com ela, porque você conheceu ela, né? Já sabe, olha, aquela amiga minha ali, ela é mais ciumenta, então eu vou ali primeiro cumprimentar ela, depois eu cumprimento as outras.
aquela minha amiga ali, ela chorou, não vou nem falar isso pra ela. Porque, gente, isso é conhecer, é escutar, é ouvir, é observar. Você está fazendo isso com o outro o tempo todo. Então, quando eu vou fazer com uma criança, parece que se torna uma coisa muito grande, né? E não, a gente tem que trazer isso, né? Essa reflexão, para que no dia a dia a prática de vocês seja leve, né? E quando eu observo, eu escuto, eu registro, é maravilhoso trabalhar. Por quê? Porque eu vou trabalhar em cima do que aquela criança está me pedindo, né? A gente tem que fragmentar o que a gente aprendeu lá, que era fragmentado, né? Ó, hoje vai aprender cor, amanhã você vai aprender matemática, amanhã você vai aprender português. Eu falo muito mais da experiência da educação infantil, tá bom? Eu tenho que tirar isso do meu pensamento para que eu não fragmente essas crianças também. E sim do que eu observei, do que eu conheci, né, dela, que ela está necessitando naquele momento, eu vou produzir meu planejamento, né, produzir meu portfólio. Então, basicamente isso. Uma outra situação que nós fizemos com elas, com a equipe, primeiro a gente começou com as professores e depois uma necessidade de fazer com a equipe toda, porque elas sentiram, para elas poderem observar, a gente observou elas. Então a gente fez para receber elas na hora da HPBC, a gente escreveu sobre cada uma. Essa é uma pessoa simpática, alegre, extrovertida, gosta de tudo muito certinho, organizada, adora a cor rosa, porque é uma coisa que ela sempre fala, eu amo rosa. Então a gente foi pegando umas características de cada uma e fizemos um muralzinho. Então quando elas foram lendo aqui, elas ficaram encantadas, tipo, nossa, elas me conhecem mesmo, né? Porque a gente foi pegando uns pontos delas, não só do profissional, mas também do pessoal. E quando a equipe, desde a servente, a cozinheira, viram esse mural, ficaram questionando, como que vocês vão fazer pra gente? Como vocês vão fazer? E aí a gente fez pra todo mundo, né? E aí, porque elas sentiram, porque só com as professoras, a gente tem agora isso que a gente, uma vez por mês ou cada 2 meses, a gente faz essa acolhida para toda a equipe, né, Kelly? A gente fez um agora no final, a gente preparou toda uma sala com foto delas, com um bilhetinho para cada uma delas. Então é uma acolhida e ela se sente pertencente no grupo. Então as serventes, as mereneiras, a gente vem fazendo um trabalho com elas para elas entenderem um pouquinho da proposta. O porquê que as meninas estão trabalhando dessa forma, por que leva tanta coisa da natureza para a sala, por que faz tanta sujeira, porque a gente já trabalhou, a gente começou a fazer elas vivenciar com esses materiais nas formações, na medida que dá para a gente levá-las, né? E aí elas foram entendendo, então já foi acabando essa reclamação, vou ter que limpar de novo, porque essa professora sujou tudo aqui, porque elas reclamam, né? Então, e aí elas foram entendendo a proposta e foram participando. Então, e aí quando a gente fez esse olhar de observar elas, tipo, e agora? Você vai observar seu aluno, né? Então, se a gente consegue, então, foi um trabalho bem bacana, né? E aí permitiu que a gente conseguisse fazer com a equipe inteira, porque elas sentiram essa necessidade da gente acolher elas também, de elas pertencerem ao grupo, de serem observadas, né? Ele é contínuo, né? Na verdade, ele está na escola. A gente sempre amplia para algum outro canto, para que elas entendam isso, como elas se sentem pertencentes, né? Que é um registro, né, aleatório do nosso dia a dia. A documentação pedagógica faz com que isso aconteça, né? Faz com que a educação, faz com que o protagonismo da criança, a criança se sinta pertencente, né? Torna visível a educação infantil, o nosso trabalho, né? Então, é uma extensão, só que uma extensão de forma leve, né? Porque a gente parece que passou um ano da pandemia inteiro trazendo a teoria, né? A gente trabalhou todas as teorias que vocês possam imaginar, Lores Marabuzzi, Emílio Regemini, né? N. Klickler, né? Então a gente trouxe toda a teoria, todo o que cada uma se fundamentou, né? E isso ficou-se aquilo dentro delas, né? E aí a gente foi agora em prática. Como que é? Como que a gente vai trazer? Né? E aí começamos a trazer de forma leve sempre com esse aspecto, né? De registro. Né? Como a gente sempre fala, a própria neurociência fala que pequenas ações que nós todos os dias, elas se tornam uma atitude, né? Então, exercendo, se não exerce fora
Pelo menos lá na escola elas estão exercendo. E a escrita aumenta, né? Por último, agora a gente tem uma caixinha de madeira fechadinha e tem um buraquinho. Então a gente deixa no cantinho do café com os papelzinhos, umas canetas e elas tá livre para escrever o que elas quiserem ali. E que é lacrada, elas podem pôr um nome. Toda sexta-feira a gente abre a caixinha, no caso eu e a Kelly. Quando elas dão um nome, a gente dá uma devolutiva. Quando não, e elas podem escrever qualquer coisa. Às vezes até alguma coisa que não foi legal dentro da escola faz a gente refletir. Nossa, se ela escreveu isso, alguma coisa está acontecendo. Então, e a gente deixa essa liberdade, que elas podem escrever, colocar nome ou não, e essa caixinha fica do lado do café pra gente fazer. E aí toda sexta a gente lê. Então sempre às vezes tem umas coisas boas, tem gente que tem problemas pessoais, escreve ali, então a gente tenta deduzir quem é para dar uma colhida, mas às vezes a gente também não vai até a pessoa, porque às vezes ela quis só desabafar, né? Então a ideia é essa, o momentinho do café, elas querem desabafar, elas escrevem ali para criar essa prática de registrar. E a gente aproveita, hein? A gente é bem astuta. A gente aproveita toda essa parte de escrita delas e trazem para elas essa reflexão. Ó, tá vendo? A gente vai reorganizar isso por conta disso que foi escrito. Então, lá na sua prática, que você registrou, vamos replanejar? Vamos pensar diferente? Ó, tá vendo? Hoje aconteceu isso, a criança não se interessou pela cultura. Ah, mas é porque ele não gosta de tal coisa. Ele não gosta do X. Ah, então, quer dizer que ela já sabia que ele não gostava do X, mas no momento do registro que você amplia, né, que você fortifica a sua prática. Aí ela vai trazer então de um X e a tinta guache, né? Então isso é muito importante para a nossa prática, observar, né, escutar e registrar isso, para que você possa também testificar, né, o que está acontecendo ali no dia a dia. A gente traz um pouquinho das diretrizes, né, que é a nossa base ali, a base nacional, que veio, acho que assim, para realmente dar aquele ar, aquele sentido para a educação infantil, como a Kelly já falou, era muito vista como especialista. Eu acabei não falando no início, se essa turma assistiu uma apresentação minha da Kelly na aula da professora Clara, que foi online, porque a gente fez uma apresentação com uma turma dela ano passado, a gente só não sabia se era essa turma. Por isso que a gente já iniciou falando, porque a gente já se apresentou, a gente já contou um pouquinho da história, da evolução da educação infantil lá no nosso município. Já, né? Eu acho que algumas, porque foi online aquele dia, tinha bastante gente participando. E então a gente traz aí a base que é, né, tudo. Ela veio realmente para reforçar essa parte de observar, de ver a criança como protagonista, uma criança que é um ser ativo, pensante, que ele é capaz, né? Que antes a gente achava que ele está ali, ele tinha que aprender tudo o que o professor ensinava. E não, a gente está ali junto só para mediar, para aprender junto. Então ele, né, ele explora, ele brinca, ele convive, e a gente tem que respeitar todos esses direitos, né? Que a base vem trazendo, que é os direitos de aprendizagem. Aí a gente tem a interação e a brincadeira, né, como os eixos, né, que são estruturantes ali da BNCC, e é o que a gente traz para a nossa unidade, essa interação, né, a interação das turmas, a interação dos grupos, como eu já falei, a gente tem uma equipe integrada, a gente tem uma equipe que não tem mais essa, eu não posso sair no pátio agora porque os bebês estão lá, minha turma é grande. Não, lá eles se encontram o tempo todo. A gente vem trabalhando isso, né, com eles, de que na hora que sai lá fora tem que interagir um grupo com o outro. E os maiores não vão machucar os menores, pelo contrário, eles até cuidam. Então, a gente tem esse momento que começamos com pouco também. Era uma vez na semana, meia horinha, que elas foram resistentes. Então, a gente foi, não, vamos que vai ser possível. Aí aumentou de meia hora para 40 minutos, depois de uma vez por semana para 2, aí a gente aumentava 3, aí veio a pandemia. Aí foi, né, um balde de água fria, porque daí teve que parar. Aí a gente, só que quando a gente volta, elas estão entendendo mais essa proposta e é possível sair todo mundo junto. Só não dá para sair e deixar todo mundo livre. Cada sala prepara uma proposta lá no pátio para receber. Então, eu arrumo esse cantinho com livro, a outra levou tinta naquele canto, a outra pôs uma música lá, a outra trouxe blocos.
E aí, porque se a criança sair e não tem o que fazer, realmente eles vão correr, eles vão se morder, eles vão, né? Aí não dá. Mas quando se tem proposta e cada professor está numa proposta, sentado, participando, interagindo com ele, é possível, né? Só não é possível quando a gente não prepara. Então eles não saem assim, vamos sair todo mundo lá fora e... Não é sair lá fora todo mundo. Então, cada canto da escola elas preparam, organizam e realmente sai todo mundo e realmente é possível sim essa participação e é o que a gente preza na escola. Ele não é meu aluno, ele é nosso. Então quando eu vejo uma criança passando por mim, olha aqui, ó, seu aluno está com o nariz escorrendo, olha fulano, não, ele é meu, ele é seu. Então se ele vai para a lavanderia, se ele vai para a cozinha, a própria cozinheira sai, leva ele até o encontro da tia. Não fica aquela coisa, fulano esqueceu aqui, né? Acusando a professora que esqueceu. Não, porque eles estão livres dentro da escola, ele é nosso. Então não tem que acusar que ela não está olhando a criança, né? Hoje até aconteceu essa semana. Tinha uma menininha que a professora, ela estava sem o chinelo, estava quase na hora de ir embora, meio-dia é o horário que eu saí para almoçar. E ela estava lá fora. A professora falou, não, você vai lá e procura seu chinelinho, você largou lá no parque. E ela saiu, mas a professora estava atenta. Aí veio uma servente e falou, faz um tempão que ela está rodando aqui sozinha, acho que ninguém viu ela por aqui. Aí eu falei, olha, eu acho que ela está procurando. Aí fui, mas agora o que aconteceu? Eu não estou achando meu chinelo. Mas então nós vamos ajudar, vamos, dona Marlene, ajudar ela a procurar o chinelo dela? E aí saí e achamos o chinelo, mas nisso a professora já estava lá no portãozinho, só meio de olho, né? Então, é isso que acontece, não é porque ela esqueceu ou acusar o professor, porque não, eles têm que ter essa autonomia de ir procurar, achar, né? Não vou mandar um bebê, mas uma criança um pouco maior. Então faz parte, ninguém dá bronca, né? Igual a gente foi sair esses dias da escola, tinha 2 escondidos, um cantinho lá da grade, né? Nossa escola, ela tem uma tela, então, e tem uma placa que como está em reforma, né? Reformou esses dias, tem que pôr uma placa. E eles estavam bem escondidinhos. Aí eu falei, Kelly, olha lá aqueles 2 escondidos. Aí eu fui pro lado de fora e falei assim, o que está acontecendo? Já fui com a intenção, né, baixinho. O que vocês estão fazendo aqui? Daí ele falou assim, nós estamos escondidos. Eu, escondidos de quem? Da tia Maria e da tia Mariana, que era um aluno de cada. Eu, entendi, mas não na hora do almoço? Daí nisso a tia já estava vindo, só que daí eu dei um toque pra ela. Então ela levou meio na esportiva. Você vai brigar? Gente, é coisa de criança, que delícia, eles se escondendo da professora, né? Então ela foi lá, então vocês estavam aqui, e levou eles na brincadeira. E se fosse antigamente, já ia dar bronca. O que você está fazendo aqui? Você não viu, deu pra entrar? Então a gente tem muito isso, deixa eles muito livres, a gente entra um pouquinho na deles, e que é importante, né? Eles têm que estar livres, não é assim, agora eu não posso ir ali. Você não pode, de repente é um momento eu não quero hoje eles lá na areia, porque nossa areia é tudo muito aberto, eles fazem. Mas conversa com ele, que eu falo para elas, conversa com o grupo, olha gente, hoje nós vamos brincar então em tal espaço. Então naquele espaço hoje não, combinar? Combina com as crianças que elas entendem, né? A gente vai muito com essa prática, né? Falar, né, que o professor que é amarrado no planejamento, né? A criança é livre. Então eu quero o seu planejamento. Qual a sua estratégia? Por quê? Porque eu que estou ali para preparar esse espaço, para preparar intencionalmente esse espaço. Porém, a criança é livre, né? Se naquele momento ali, né, tipo, vamos supor de uma pintura, a criança, ela foi lá para a janela e começou a visualizar a árvore, o pássaro, ela está aprendendo com o ambiente, né? E eu tenho que dar valor para esse protagonismo dessa criança, né? Então, o professor, vocês entendem que o professor está amarrado? Porque ele planejou o momento da pintura. Mas a criança, ela é livre para aprender, né? Mas, tendo em vista que nem todo mundo assistiu o primeiro, só lembre o seu público que você tem, berçário, maternal. Sim, tá. A gente trabalha com educação, isso, tá, Eu nem me apresentei muito, contei a história, porque a gente falou tanto isso lá no grupo que eu achei que a gente estava junto. A gente atende isso de 0 a 3, são bebezinhos, a gente recebe a partir de 4, 5 meses e vai até o último grupo que a gente chama de maternal 2, que são de crianças de 3 para 4 anos, que completam 4 a partir de abril ainda ficam com a gente. Então são esses grupos. Na EMEB Nossa Senhora a gente tem 9 salas, sendo um berçário 1, 2 B2, 2 M1s que ficam no período integral e a gente tem os maternais que eles ficam no período parcial. Tem os grupos da manhã e o grupo
da tarde. Mudou isso, acho que em 2017, de a gente atender o maternal, meio período, porque pensando assim, no próximo ano ele já iria para o pré. E aí, para conseguir atender as listas de espera, que eram muito grandes. Então, a gente fez dessa forma, a gente desocupou mais sala. Então, de 3 para 4, eles ficam só meio período na unidade. Estou nessa escola como gestora há 13 anos, mas estou na rede da Prefeitura de Cabreúva há 23, entrei em 99 como professora do ensino fundamental, né? Trabalhei na escola do bairro do Quero. Lá em Cabreúva a gente tem muitos bairros um pouco distante, né? Então eu trabalhei no bairro do Caí, bairro do Bananal, fiquei por 8 anos, e aí até prestar o concurso e entrar como gestora da IMEB Nossa Senhora. Quando eu entrei lá, realmente, como a Kelly falou, era bem assistencialista, não tinha professor, era só cuidador, aquela visão realmente mesmo que as crianças entravam lá, era para tomar banho, para comer e ir embora. Então, foi uma luta bem difícil por vários anos. Quantos anos, né? 2000? Na coordenação. Então, bem quando teve o marco da mudança. Aí, então, de 2008 até 2016, eu fiquei sozinha para tentar fazer toda essa mudança. E aos pouquinhos a gente foi fazendo, mas foi bem difícil. O que eu trouxe de base da educação infantil, sendo que eu era do fundamental, foi que eu sempre conciliei com a educação infantil da escola particular, que era a minha paixão. Então, eu não pensei 2 vezes quando me ofereceram a creche. Então, eu tinha bastante conhecimento, gostava demais. Quando me formei aqui no CEUSP em 2002, então era aquela luta, de manhã numa escola, à tarde na escola particular e vinha pra cá. Eu fui lembrando ali, eu ficava nessa esquina, esperando a van, esperando o ônibus. Falei, quanto comer lanche correndo, ou dividir o lanche, porque não dava, porque eu tinha que pagar a faculdade. E a gente tem essa história, a gente viveu o que vocês, né, estão vivenciando, um pouquinho mais difícil, mas foi muito bom. Então, a gente tem uma história aí, né, que a gente sempre aprendendo, né, porque quando eu entrei lá era um jeito e hoje a gente vem mudando essa prática. Então, acho que a gente vai falando, a gente traz o slide, mas a gente não fala nada muito que está no slide, é só que a gente vai acrescentando. A gente já falou coisas que estava lá para o final, né? E aí, quando a gente fala de novo da BNCC aí, a gente coloca ela, né, que a gente propõe a imagem de uma criança potente, produtiva, pesquisadora, né? A gente já falou de tudo isso. E aí a gente fala, né, ali não interfere nas soluções padronizadas. E foi quando a gente realmente, a gente não trabalha com material impresso mais com as crianças, né? E que isso às vezes é muito ainda difícil, como a Kelly falou, a gente tem professores bem antigas lá, ainda mais que a unidade que a gente trabalha é uma das mais antigas, de 0 a 3, a gente tem os professores mais antigos, então é bem difícil. Então você tirar a folhinha deles, né, que eu falo, a folhinha é aquela atividade pronta, pinte de amarelo, não sei o que, pinte o grande, o pequeno, circule. E aí foi muito difícil para elas, a gente não ter mais esse material impresso. E eles não precisam disso, né? Nessa idade eles não precisam. Como que eu aprendo cor? É pintando, pinte o limão, não sei, de verde. Eu levo o limão para a sala, eles vão ver a cor, eles vão degustar do limão, eu vou lá fora, eu ando na grama que é verde, eu mostro a árvore. É assim que eles vão aprender, não é pintando a árvore de verde, até porque se ele não quiser pintar, né, a árvore de verde, a cor, ele vai pintando a cor que ele quiser, né, a árvore é dele. Então a gente não trabalha, porque assim, eles vão pintar tudo muito, pensa aí, eles são muito pequenininhos. Então, a gente pensa assim, que para ele desenvolver a coordenação motora fina, que é o escrever, antes de tudo ele precisa do quê? Correr, pular, cantar, e essa parte. Então não adianta, se eu não desenvolver bem a base dessa forma, quando ele chegar lá no primeiro ano, vai ter muito mais dificuldade, né? É igual quando elas falam que a gente lá não trabalha, esse negócio que eu chegava lá, tinha fila. E aí era um tal de aquelas 15, 16 crianças, um atrás do outro, um segurando na blusinha do outro. E a gente foi desconstruindo isso, porque se eu converso com a minha equipe, seja desde o berçário, nós vamos para o parque. Onde é o parque? É lá. Precisa correr para ir até o parque? Não, nós vamos andando. E eles vamos até o parque. Elas abrem o portão, eles vão. E nós vamos agora até o parque do fundo, vamos até a horta. E não precisa um grudar, porque era um sacrifício, eles caíam, eles... E aí a gente foi desconstruindo, mas na hora que na vida da gente, a gente vai ter que fazer fila para no banco,
fila no supermercado. Mas aí eles estão adultos, eles vão entender que ali precisa, mas dentro da escola não precisa de fila. Né? Para que eu faço? É um sacrifício, gente. Elas saíam, eles tropeçavam, era um tal de puxar a blusa do outro. Então, para que todo esse sofrimento? Demorava quase 10 minutos para chegar no quarto. Você vai andando, vamos comigo? Vamos. Se eu tenho uma criança um grupo mais agitado, que eu sei que corre, nós vamos sair, só pode sair atrás de mim, eu vou ser a primeira, e pega 2 na mão e sai. Então tem muitas possibilidades. Então a gente vem tirando isso, tirando a folhinha, e não é um trabalho só com eles, é com os pais principalmente, porque chega no bimestre, eles querem o papel, o que meu filho fez aqui? Então a gente vem desconstruindo isso junto com a família. Né? Então essa última reunião de pais, que a gente teve, né, foi exatamente isso. A primeira quebra, a gente fala, a primeira é uma geral que eu falo, um pouquinho do regulamento, as meninas se apresentam. E a do primeiro bimestre, elas apresentam o trabalho, o que elas fazem com as crianças, como é a rotina, como acontece, como as crianças aprendem naquela idade. Elas propõem atividades que é feita com as crianças para os pais fazerem. E aí a gente vai desconstruindo o que ele precisa do papel. Que eles precisam levar para casa um registro ali que não faz sentido para criança nenhum, não faz sentido, né? Então aí o registro é através de fotos de alguns outros trabalhos. Gente, a gente está falando, porque assim, a gente vai falar bastante, depois a gente sabe que a gente tem uma, que hora que encerra? Às 9? 9h50, pode Ah, é? Não, 9h50. E aí, mas a gente vai ser um pouquinho mais rápido. Mas vocês no intervalo, se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma coisa que a gente está falando, já levante e tira a dúvida. Eu queria saber como é assim lá. É o que a gente fala com as meninas da nossa equipe. Gente, pergunta, não tenha medo, porque se eu também não souber a resposta, nós vamos pesquisar juntas. Mas não pode ficar com a dúvida, né? Principalmente quando a gente fala na equipe lá. A gente vem e traz o conteúdo e depois, tá tudo bem, entenderam? E na prática, vamos ver como que vai ser. Aí às vezes tem dúvida, né? Então aqui eu trago um pouquinho dos princípios, né, da pedagogia para a documentação pedagógica. Como eu falei, né, a gente tem que se sentir com essa qualidade, generosidade. Porque todo momento que eu compartilhar alguma coisa, eu estou praticando a generosidade. Então, se alguém pergunta para mim como que onde fica tal lugar, né, a padaria Pão Quente, né? Pão Quente. Se você se dispõe a explicar para alguém, você já está praticando a generosidade, né? Então, isso é um princípio, né, de que eu já, em algum momento, já tive essa apropriação do caminho que é para chegar lá, e eu pratiquei a generosidade de compartilhar com alguém. Então, vocês vão ser eternas generosas. Quando alguém fala, não tem qualidade, eu sou generosa porque você é professora. Eu vou compartilhar o tempo todo com as crianças, né, com as pessoas, com o que está à minha volta. Então, um dos princípios muito importantes que a gente traz aí, que é o observar, o ouvir, né, e o registrar, ele acaba não tendo tanto valor se eu não tornar uma resposta, né? Então, o que adianta eu saber o caminho para ir até a padaria Pão Quente se eu não utilizar de informar ou ajudar alguém a chegar até lá, né? Então, eu gosto muito de trazer, assim, exemplos, tá? Vocês vão ver muito isso. E a mesma coisa no meu cotidiano, né? Então, eu descobri que a minha turminha, ela se acalma na hora que eu coloco a música da borboleta. Eu tenho uma turminha muito agitada. Vou falar, assim, de experiências que a gente tem lá na escola. E aí, a hora que eu coloco a música da borboleta, pronto. Então, isso é um observar, um ouvir a minha turma e colocar em execução. Quer dizer, eu estou respondendo a essas crianças todo o meu trabalho, todo o meu planejamento, tudo que eu registrei, tudo que eu observei, né? Agora eu observo e guardo, observo e guardo. E amanhã, sabe o que acontecia muito antigamente, que a equipe ainda não tinha se apropriado dessa concepção, e que é importante vocês também se apropriar disso? Passava horas olhando no Facebook ideias de atividades, passava horas procurando na internet. Isso não é errado, né? Não estou aqui para falar que isso é errado.
mas a partir do que eu observei e ouvi da minha turminha. Porque se eu fico pegando aleatório, eu acabo sendo um professor frustrado. Porque daí eu trago o que eu escolhi lá, aleatório, e a turminha não se interessou. Aí você fala, ninguém quis fazer. Registra lá. Essa turminha tem dificuldade para cantar a música da borboleta. E não é. Talvez o meu planejamento não passou por essa etapa de observar o que a turminha precisa, observar o que eles aprendem, né? Eu já tenho histórias assim de professora que tinha muita dificuldade com a equipe, né, com a turminha, e a gente sempre traz isso para elas, faz um diagnóstico da turma no início do ano, começa por esse diagnóstico, e aí ela descobriu que a turminha toda gostava de dinossauros. Então, tudo que ela ia trabalhar, para eles sentarem na roda para a história, ela trazia um dinossauro do lado. E a turminha sentava, o dinossauro vai olhar, todo mundo ouve a história. Tudo. Ia lá, vamos lá fora brincar no parque, no pátio? E os dinossauros iam brincar lá fora, gente. Então, quer dizer, ó a sensibilidade que o professor tem que ter nesse momento. E isso não é para aguçar, para salientar o ego de vocês, é para facilitar a própria prática de vocês, né? Porque a gente se frustra se a gente não tem esses princípios, né? Que observar, ouvir e registrar não é o suficiente, eu tenho que trazer para a minha prática isso, né? Ah, mas eu vou ouvir todas as crianças, as músicas que todas as crianças gostam, e como que eu vou fazer? Eu vou pôr todas as músicas? Não, né? Geralmente vai ressaltar na sala aquela criança que necessita do seu planejamento em cima dela, né? E aí eu vou trazer essa prática para o dia a dia. Então a gente coloca até aqui, né? As narrativas nascem dos olhares poéticos que moram nos corações desejosos. Então surge de um desejo, né? Vocês concordam comigo que observar alguém, ouvir alguém, é surgir de um desejo, né? E eu, como professor, vou ter que expandir isso o tempo todo. É até um coraçãozinho ali, ó, né? Isso tem que estar intrínseco na gente o tempo todo, né? E isso tem que ser de forma natural, né? A gente às vezes falando assim, a cabeça orgulha, né? Fala, meu Deus, eu vou conservar isso, conservar aquilo. Mas isso surge de forma natural. Você começa a perceber a criança que necessita do seu olhar para momentos de roda, a criança que necessita do seu olhar para momentos de apenas explorar os brinquedos lá fora, né? E uma particularidade muito legal de trazer para vocês que com a pandemia, essas crianças, elas vieram muito diferentes. Elas vieram muito mesmo diferentes. Porque vocês têm noção que lá na unidade nossa, tem crianças que elas saíram da barriga da mãe e estão frequentando pela primeira vez o mundo lá fora. E aí o que acontece? A gente chegou a ter assim, né? Assim, se a criança vê esse risco no chão, ela fica assim, ó, com medo de passar, né? Não conhece um escorregador, não conhece uma balança. É uma coisa assim que você para pensar, é chocante. E a nossa escola, a nossa unidade, ela fica no centro da cidade. São famílias, mas né, tem, cada bairro tem assim a comunidade diferente e a família. As famílias do centro são as famílias mais entendidas, mais, né, que tem mais acesso. Mas a pandemia tirou isso de todo mundo, né? Então a gente recebeu crianças assim que se a gente não trabalha com a nossa cabeça, o nosso pensamento como professor, você fica frustrado, você fala, meu Deus do céu, crianças que lá atrás, nessa idade, ela já estava bem desenvolvida, agora ela não está. Então, quando você se choca com isso, o que você tem que voltar a fazer? Observar, ouvir, escutar, né? Conhecer muito, a gente preza muito conhecer a família, conhecer como é cada um, né? A gente faz sempre uma anamnese, nessa anamnese os pais são muito ainda restritos, eles não conseguem contar tudo, mas ao longo dos dias a gente vai, mas eu não consegui isso com essa criança, então vamos marcar um dia legal com esse pai, com a intenção de mostrar a escola, para ele sentir que o filho dele está num lugar legal, e aí nessa daí, gente, a gente conta um pouquinho da nossa vida, e um pouquinho da nossa experiência, e o pai, ó, se abre. E aí é muito bom porque você entende como trabalhar com aquela criança, né?
E eu prezo muito isso. A partir da hora que você ouve o outro, você consegue muita coisa. Você consegue até puxar a orelha e ainda leva um abraço. Porque eu, como coordenadora, a Márcia como gestora, a gente tem esse papel. E aí, nessa equipe, eu procuro ouvir muito de cada uma, observar muito esse trabalho que ela faz com o aluno, a gente procura fazer muito. Então, quando você vai chamar a atenção, puxar a orelha, a pessoa até te abraça e te dá um beijo. Então, quer dizer, é uma correção que ela se torna, né, de forma generosa, igual eu trouxe para vocês. Então, é importante a gente ter isso na nossa concepção. Não só observar ou ouvir, né? Mas executar isso no nosso dia a dia, né? Com os amigos e até em sala de aula. O que a Kelly trouxe, né, nem estava em pauta para a gente falar um pouquinho, é realmente dessas crianças que a gente está recebendo. De muitas crianças que realmente saíram da barriga da mãe e ficaram esses 2 anos dentro de casa, sem uma interação, muitas vezes a mãe trouxe, não tem primo menor, a gente não saía realmente de casa, mesmo quando começou a liberar, e elas já chegaram com 2, 3 aninhos, às vezes com relatório da pediatra para encaminhar para fono, com suspeita de autismo, e aí a hora que a criança começa ali, passa 1 mês, 2 meses, ela começa a desenvolver, porque a gente é muito assim, né, em relação a isso, fazer diagnóstico, a gente acha que essa idade, eles precisam mesmo de estímulo, eles estão se desenvolvendo, é muito cedo pra gente, e assim, a gente recebeu esse ano, é assustador, assim, de 3, 4 casos na escola inteira, quando a gente recebia 1 caso a cada 2 anos de autismo, agora esse ano era 4, 5, com diagnóstico de neuro, que daí a gente até se assusta, mas aí a gente fala como que nós vamos. Mas por quê? A neuro, ela ouve só um relato da mãe. Ela não fala, não. E aí, mas ainda não foi para a escola. Eu acho que para diagnosticar tem que ouvir a escola. A criança precisa ser ouvida, a escola precisa ser ouvida, porque muitos casos que a gente recebeu que estava ali a avaliação, as crianças estão, depois de 2, 3 meses na creche, estão super bem. Claro que a gente tem sim vários outros casos, mas o quanto essa pandemia realmente veio assim para a gente repensar um pouquinho e observar ainda mais essa criança e não só ir já, mas a mãe tá aqui, a professora falou, ela já falou, aí começa a olhar, para, né? Não vai olhar para ele desse formato diferente, não, a gente vai olhar como uma criança normal, porque aí você taxa uma coisa que realmente, eles só realmente estavam faltando a interação, a fala, que de repente ele ficava dentro de casa só ele e a mãe, ou o celular, um tablet, enfim. Então até essa parte a gente está tendo que observar com mais delicadeza, né? Aí a gente vai chegando aí para a parte da documentação, né? Que a gente fala que é um caminho para validar e tornar visível os processos e as experiências das crianças no cotidiano da escola. É a chave para o reconhecimento da educação infantil, é para reconhecer e valorizar o trabalho do educador de educação infantil, né? Dar visibilidade à aprendizagem das crianças. Isso, e do educador, na verdade, em geral. Então, a documentação, ela realmente é tudo muito novo para a gente, mas eu acho que ela veio realmente para dar esse valor aí, né? É um recurso que vai dar visibilidade, a gente colocou aqui, no processo do desenvolvimento das crianças, né? Vai dar um suporte. Então, essa documentação é importante. Então, onde está visível isso? Não é só no portfólio, mas é nos corredores da escola, quando elas fazem alguma atividade com eles e coloca fotos de como foi a semana, seja num brinquedo, ou de como foi organizado o espaço lá fora, quando o pai entra e vê. Então, tudo isso faz parte da documentação que os pais estão presenciam assim no dia a dia, né? Aí a gente fala da observação, o olhar para aprender, para construir aprendizagem, para relação e conexão, observação como postura de receptividade. Então a gente costuma falar assim, que não existe uma aprendizagem sem a ação de observar, sem olhar para o outro, né? Sem a relação, a relação não há aprendizagem, né? Então observar, quando a gente fala observar, não é eu sair lá fora ou estar dentro da minha sala, estou observando todo mundo. Não, é observar realmente
cada gesto daquela criança, o que ela traz de casa, né? Às vezes a criança quer falar, você está lá fora, ele quer trazer, ele traz alguma coisa, e às vezes o professor está ali conversando com o auxiliar dele, ou até mesmo com outro professor, e às vezes não dá essa escuta, não observa aquela criança que está construindo algo, ou que ele trouxe uma vivência para você e fala, depois eu vejo, depois eu falo, não, a gente está ali para eles, então a gente tem que estar o tempo todo observando. Então a observação leva uma relação de confiança, de conexão. Quando você ouve, você para ouvir, né, a criança, ele começa a entender, nossa, ela está me ouvindo, né? Ela falou, nossa, eu falei que eu gostava disso e ela trouxe isso para a escola, né? Quando você para, seja quando ele vai reclamar do amiguinho que não quer emprestar, que você abaixa, ouve ele e tenta fazer esse diálogo, fazer com que a gente faz muito isso, que eles mesmos se entendem. Conversa com seu amigo. Você pegou o caminhãozinho primeiro, mas se ele também quer, como que nós vamos fazer? E aí a gente faz eles pensarem nisso, né? Como é que a gente vai fazer essa troca? Você vai brincar um pouquinho, depois emprestar? O que ele tem na mão? Então a gente faz sempre esse diálogo com eles, que é importante eles perceberem que a gente está escutando e está tentando ajudá-los de alguma forma. Aqui a gente tem, a gente só fragmentou poucas, né? Alguns tipos de observações que você pode colocar num portfólio, né? Por quê? Porque às vezes eu fiz uma observação com o meu aluno e eu quero colocar um olhar para aprender. Então, aquela criança, ela tem uma habilidade, ela chegou na escola, ela tem uma habilidade, e aí no momento de proposta, no momento que a gente vai lá fora, para explorar os espaços, essa criança, ela tem um processo, ela tem uma evolução, ela tem um protagonismo, então eu escolho colocar no meu portfólio essa evolução, esse momento de desenvolvimento dessa criança. Mas também, às vezes, eu vou colocar sobre a relação e conexão. Porque eu tenho, principalmente agora no início do ano, a gente tem muito esse período de acolhimento e adaptação. Como nós trouxemos para vocês, é muito diferente esse ano, está muito mais extensa essa adaptação. Então, eu tenho aquela criança que até agora ela está chorando muito. A gente está fragmentando os horários dele ficar na escola, ele não se alimenta, ele não se comunica com nenhuma outra criança, ele fica no cantinho chorando, né? Às vezes ele chega com a mochilinha dele e ele não quer, né? Eu vou até contar para vocês que chega com a mochilinha do Hulk e vai lá pro cantinho e fica ali. E essa criança, ele só tem a relação com uma educadora. E ele fica ali no colinho, ele ainda não desenvolve nada. Será que não desenvolve nada? Né? Então, esse é o momento. Esse professor escolheu registrar a relação e conexão com essa criança. Por quê? Porque está acontecendo sim. Ele está estabelecendo relação e conexão com aquela educadora. Ele precisa se apropriar, né, do ambiente para ele fazer alguma coisa. É a mesma coisa a vocês. Eu tenho certeza que se eu perguntar assim, um dia que você não está bem, não está com dor de cabeça, brigou com o namorado ou com a namorada, né? Você chega no ambiente, não é a mesma coisa de quando você está bem, né? Você não usufrui do momento, não compreende as coisas. Então, você imagina uma criança, né? E aí, essa criança, no caso específico dessa criança, a professora, quando ela jogava os jogos de caixas Legos, ele tirava a mochilinha do Hulk, saía do cantinho do pau da professora e começava a montar. E aí, num belo dia, conversando, né, são várias tentativas de conversa e interação, ele contou que o pai é pedreiro, né? E aí, por isso que ele construía os prédios. Então, olha só dessa criança. Ela poderia ter escrito todo o percurso dessa criança, que ele não se alimenta, ele não come lá, ele não dorme, ele chora, ele fica no canto. Ela poderia ter contado tudo isso. Mas, o que a gente tem que ter no portfólio? Uma evolução do desenvolvimento dele, um protagonismo dele, uma história, né? O que ele ainda não conseguiu alcançar, ele está em pleno desenvolvimento. Não tem necessidade dele saber, né? Nós que já temos toda essa bagagem, esses anos nas costas, posso falar a verdade,
a gente já não sabe tudo. Imagina uma criança que tem 365 dias, né, aí na Terra, né, 1000 dias na Terra. Então, às vezes a gente esquece, né, vaga, assim, esquece que ele tem só esse período, que ele não tem dificuldade, ele está em desenvolvimento. Então, também a gente tem aí a observação de postura e receptividade, né? Que é o momento que você traz propostas que essa criança vai ser receptiva para ela, né? Agora, uma brincadeira, uma música de fazer gestos, eu vou observar essa receptividade. E aí eu ouvi um marco, né? Uma expressão, uma intenção, jogo no meu portfólio. Por que a gente fala isso? Que existe essa escolha do professor. Porque o portfólio, se você for colocar desde a hora que a criança pisa o pé na escola até o final do ano, é humanamente impossível, né? Uma sala que tem 18, 20, 25, 26 alunos, isso é humanamente impossível. Então, o portfólio em si, essa documentação pedagógica, ela vem para retratar esse momento, esse marco dessa criança, dessa evolução, né? Da expressão dele. Então, a gente tem esses alguns tipos, né, que a gente pode observar. Não necessariamente eu preciso colocar só da aprendizagem de conhecimento, só do conhecimento da criança, mas sim da conexão, da relação dele com o outro, né, da confiança que ele tem, né, e todos esses que abrange aí um momento que eu parei para ver que houve algo diferente naquela criança. É uma escolha minha. Eu escolhi colocar isso, né? Mas existem muitos outros tipos de observação que a gente não trouxe para vocês porque a gente ia sair amanhã daqui, né? Existem as pautas de observação, né? De repente eu quero fazer uma pauta de observação em relação a um projeto meu, né? Um projeto de jardim, um projeto de alimentação, né? Existem pautas, existe toda aquela documentação, aquele momento que você marca o diário de bordo, no blocão, não sei se vocês já viram isso aqui na faculdade, existe uma infinidade de lugares, de coisas para você registrar sobre a criança, né? E eu creio assim que não no futuro tão longe, né? Mas no futuro próximo, eu creio que vai ser uma coisa livre, que cada professor vai poder se apropriar do que acha mais fácil. Eu sou a favor disso, né? Eu me identifico com o diário de bordo. Eu vou anotar aqui. Eu me identifico com a pauta de observação. Porque a gente é singular, né, gente? Cada um tem um jeito. Tem gente que gosta de colocar em tópico, tem gente que gosta de fazer questão, tem gente que coloca palavras difíceis. Só que lá no final, quem que vai registrar, né, o portfólio, o relatório, é você que vai registrar. Então é você que tem que saber a forma de como registrar. Então eu sou meio a favor a isso. Mas eu creio que no futuro próximo a gente vai ter essa liberdade. É como a Karen falou, a gente não tem como a gente só vir trazer e mostrar o produto final que foi o nosso portfólio, sem antes contar um pouquinho dessa história e como a gente chegou até aí. E se realmente a gente for falar, a gente ficaria aqui, né, a noite toda só para falar de tantas coisas que a observação traz, a escuta traz, né, e que elas precisam estar ali no cotidiano da escola. Isso já é fato, né? A observação e a escuta, elas precisam estar ali no dia a dia. A gente tem que realmente escutar. Então, e é gostoso de ouvir, né? De ver as meninas na escola tendo esse outro olhar, né? Eu posso chegar em alguma sala e alguma criança vê, e é isso que tem que acontecer. Prioridade é a criança. Eu ouvi, a professora ela vai ouvir, não tem mais aquela coisa que eu chegar na sala, vai lá que agora eu tô falando com a diretora, depois você vê, depois eu escuto você. Não, ela para comigo, peraí, deixa eu atender ele primeiro. Aí às vezes ela fala, depois eu vou lá. Mesmo que seja gente, por quê? Primeiro, e a prioridade é ele, é ouvir eles, ela não pode perder o momento deles, né? Então a gente vem trazendo essa escuta, essa observação aí do dia a dia. Eu me lembrei de um fato que encaixa bem aí, Marcele, esses dias, lendo a reportagem da Folha, uma reportagem, hoje conversando com a nossa nutricionista, ela estava me dizendo uma das consequências da pandemia, e ela tem tido casos nas escolas, que as crianças ficaram em casa
né? E o problema da alimentação. Alguns pais, algumas famílias, né, não têm uma alimentação muito saudável. Então, as crianças estão com dificuldades para comer. Sim. Na educação infantil. Então, eles não querem, porque eles estão acostumados com salgadinhos, eles estão em casa, né? Ou leite, né? Ou Que no nosso leite. caso, assim, às vezes só trocou, né? Assim, não introduziu uma papinha, o arroz, o feijão, Não. uma fruta. Isso realmente era só uma mamadeira, que é mais fácil, ou às vezes a minha mãe teve que trabalhar, teve que deixar com uma babá em algum outro momento, e aí foi, né, tirou isso. Então a gente está realmente tendo bastante dificuldade em relação E a questão do a açúcar, que a gente está tirou o açúcar, né, dessa faixa etária. E lendo uma reportagem na Folha, uma imigrante brasileira em Portugal, ela entrou com uma representação contra uma escola do filho dela, que está na educação infantil, que deu assim uma repercussão internacional. Por quê? Ele não queria comer. Que fez a auxiliar de sala, tentou e passou um tapa na criança, no rosto do menino. Porque ela achava que ele devia comer aquilo que estava sendo servido. Não houve a escuta, a observação, o porquê esta criança não estava comendo, ele não estava acostumado com esse ambiente. Então isso é muito importante. Até, né, uma parte importantíssima, a alimentação da criança na escola. Como agir com os hábitos diferentes, né, Marcelo? E é uma parceria que a gente tem mesmo com essa nutricionista, né, que é da rede municipal. E aí quando a gente tem essa dificuldade, as mães querem deixar, mas como que a gente deixa uma criança tão pequena o dia todo, às 7 da manhã, às 5 da tarde, sem se alimentar de nada? Porque muitas vezes ela não quer o leite da escola, porque em casa toma com achocolatado, e o da escola não tem nem o açúcar, ou ela não aceita a fruta porque ela realmente não tem o costume. E aí, essa parceria com a nutricionista é isso mesmo, de ouvir essas famílias. Mas o que você oferece? Às vezes a mãe até tenta falar que oferece, mas a gente percebe. Então, e aí a gente leva a mãe até a escola, porque muitas vezes a criança, principalmente os bebês, eles ficam inseguros no começo de ser alimentado ali. Então a mãe vai, a gente tem essa oportunidade de a mãe ir no horário da alimentação, ela oferece a comida para a criança, porque daí ela vê que a mãe está dando, então tá bom, eu vou comer, né? Então a gente muda um pouquinho os hábitos, como que você faz em casa? Eu faço assim, então vamos, nesse horário que você estava dando só mamadeira, vamos tentar oferecer uma fruta, oferecer. Então esse trabalho junto com a nutricionista aí tem dado muito resultado. A gente tem uma criança que é autista, que a mãe, assim, era uma criança realmente que ele precisava ficar o dia todo. Eu falei, meu Deus, como que a gente faz com ele, que ele não aceita nada. E aí, conversando com a mãe falou, eu não como nada, eu não como fruta, eu não como isso, ela não comia. A criança autista já tem uma restrição nos alimentos, então, e a mãe que não comia, é só ela e a criança. Aí a gente foi conversando, e aí a gente conseguiu, né, a gente mesmo que ele teve que tomar o leitinho dele, e aos poucos a gente, meninas, ele não, no refeitório é muita criança, é a panela de pressão, lá faz barulho, então 15 minutos, 20 minutos, uma das educadoras vai, pegam as cambuquinhas tudo separadinho, só o arrozinho, só a carninha e vai com ele. E ele começou a comer, e a gente ficou super feliz, porque ele realmente... Eu passei no refeitório e estava junto no refeitório. E aí a ideia era essa mesmo, levar ele comer sozinho e depois que o grupo inteiro fosse, ele ia também. Mas no momento junto era um pouco mais difícil, e aí a gente já está nessa... Né? Então, olha o quanto importante observar e, mas eu tenho mais 16 mesmo, mas essa criança, esse um precisa da sua atenção, os outros vão sentar e comer. Então, vamos fazer diferente para ele do que uma hora fala. Então, a gente tem essa parte aí realmente da alimentação, de trabalhar, de observar e ouvir a família para a gente poder conseguir mudar um pouquinho. E aí a gente vai trazer o portfólio, aqui a gente fala um pouquinho dos pontos mais importantes, mas acho que a gente vai mostrando na prática que são esses, o processo, a evolução, a escolha, como é que a gente chega no produto. Só complementando, mas cada dia a gente descobre uma coisa da fundamentação, né, do que é feito.
Quem é que fala que o principal na terapia é a escuta? É ouvir o outro, entender o silêncio do outro. Através da observação, Freud, na psicanálise. Então, a importância de você entender o gesto, o silêncio, a fala, ou se ele não fala, como entender o silêncio. Então, olha só, até aí entram as habilidades emocionais, ou como tratar as habilidades, o desenvolvimento das habilidades emocionais na primeira infância. O primordial é essa escolha, né? Quando eu vou formar o meu portfólio sobre aquele aluno específico, essa é a escolha. Como essas crianças foram marcantes para nós, e nós trouxemos para vocês relatos de algumas crianças, é porque aquele momento de observação que foi a minha escolha, que trouxe para mim um marco. Então, naturalmente, eu vou colocar isso, eu não vou ficar sofrendo, né? Eu vou lá, pego uma foto, pego um momento e falar, o que aconteceu mesmo aqui esse dia? E sofrer, porque isso é sofrer, né? Eu vou ter que lembrar, e aí eu tenho 20 alunos, 25, 26, e isso não é legal, né? Então, o portfólio ele vem com essa escolha. É um marco, é o que trouxe uma lembrança, né? Eu revisitei essa memória como professor do meu registro e eu vou transcrever ele para o papel, né? O formato que seja, porque até o ano passado a gente acabou aprendendo a fazer o portfólio digital, né? Até então era tudo bem manual, aí a gente imprimia as fotos, né? Bem de forma mais de antigamente. O ano passado a gente aprendeu nesse formato digital, foi bem difícil, mas agora, né, parece que foi algo que veio para ficar, né? Assim, é uma praticidade muito grande, teve um apoio da Secretaria de Educação em relação a esse trabalho, né? A ferramentas que a gente nem tinha noção, e na pandemia a gente teve esse acesso, né, ao Drive, muita coisa que hoje assim a gente não consegue mais voltar para trás, ele está enraizado ali, de ter certeza que vai cada vez mais progredir. Mas então acontece de uma escolha, né? Como eu falei, é humanamente impossível a gente tentar registrar tudo dessa criança. Então a gente não tem tudo do Teodoro, mas aí alguma coisa, em algum momento ali, igual nós falamos aqui, né? Seja de uma atividade, igual a gente está vendo ali, uma proposta, ou de um momento que essa criança não se alimentava e passou a se alimentar, né? Então, na educação infantil, principalmente, esses marcos fazem parte do desenvolvimento. Então, se eu quero registrar sobre o momento da alimentação, ele vai estar ali, porque foi um avanço da criança, né? O bebê, ele não conseguia se equilibrar, e ele já começou a dar os primeiros passos. Eu vou registrar isso, né? Esse foi o desenvolvimento dele. Então, não necessariamente é sobre uma proposta, né? E sim o tempo todo que a criança está ali no ambiente escolar. E aí a gente tem esses pontos principais, esses pontos mais importantes. E quando eu olho um portfólio do meu professor, eu tenho que ver esses pontos. E se eu não vejo, eu vou chamar ele e conversar. Olha, tá vendo? Você contou aqui, mas está faltando a história. Por que aconteceu isso? Está faltando o protagonismo da criança, né? Se ele não teve protagonismo, é bom ele estar aqui, né? Quer dizer, não teve marca dele, não teve expressão, não teve montagem pela criança, né? Ele não foi participativo. E não é isso que a base traz na documentação pedagógica do portfólio, né? Então, tem outros momentos que eu vou registrar isso, né? Em outros momentos eu vou registrar isso. Mas nesse momento eu falo, ó, o processo aqui, né? Tá faltando essa escrita. Vamos revisitar lá seus registros, né? E aí a gente vai revisitar os registros, que lá no município de Cabreúva a gente adotou o nome de anedotário. Então, nesse anedotário, elas escrevem de cada criança em particular. E quando a gente vai revisitar, a gente vê lá, né? Só faltou escrever ali.
fala que o portfólio é sempre uma escolha, não uma... A gente não coloca realmente tudo, porque não dá conta. E quando a gente vai observar também, a gente não vai observar todas as crianças, seja aqui com os blocos de construção. E aí ela pegou uma coisa que foi marcante do Teodoro. Mas fulano... Se eu conseguir, a gente fala para elas, observa 2, 3 crianças hoje, amanhã você vai observar as outras 2, porque realmente você não consegue e não dá para levar tudo. Então o portfólio, de repente, do Teodoro tem dos blocos, mas do Daniel vai ter uma outra coisa, porque realmente o do Teodoro teve uma história aqui, teve um protagonismo, né? Agora, o do Daniel não, porque não foi marcante aquela atividade. Então, realmente o portfólio é individual, é de cada criança, então é importante registrar. Né? A criança viveu, registra, é uma história, é alguma coisa, já anota ali no caderninho para não esquecer. E aí elas têm que ter essa prática, porque o portfólio não é um produto que você vai fazer lá no final do ano, que você vai descabelar para achar as fotos e para escrever, não é isso. Então não é um portfólio, é um álbum do bebê que a gente fala, e a gente não quer um álbum do bebê. Quem faz álbum de bebê é pai e mãe em casa, né? Então aqui é uma história, ele tem que trazer uma história da criança. Isso, é um processo de tudo que ele viveu desde o início, né? Então, a gente até trouxe para vocês olharem, a gente acho que vai passar o correio de telão, alguns que foram do ano passado, que a gente começou a construir isso mesmo, eles estando em casa, elas conseguiram trazer ali para o portfólio, escrevendo os relatos conforme elas iam se comunicando com as famílias, né, no grupo, quando eles já estavam na unidade. E tem alguns que já iniciou esse ano. Então, o importante, né, elas terem essa prática de registrar, porque se guardar, registra, que legal foi agora. Se não registrar no momento, ou não parar um dia da semana para organizar isso, vai esquecendo. E daí tem que pegar aquela foto, lembrar o que foi, não é a ideia. Então, esquece, ele vai ficar com outro tipo de registro isso. Então, o portfólio ele tem que realmente contar uma história, ele tem que ser um processo, né? Sempre tem um título, né? E também ele tem que ter a história ali, não é simplesmente pôr atividades com blocos construtores, brincando com blocos, né? Não, cadê a história disso? Por que surgiu, né? Tem que ter isso. Tem professor que é bem poético. Eu amo isso quando eu leio. Tem professor que a narrativa dele é muito poética, então ele traz ali mesmo, assim, uma ênfase mesmo para o portfólio, mas tem uns que coloca mesmo o formato do que acha, né? O que aconteceu ali no momento, porque quem estava participando dessa observação é ele. Então, no caso, ela trouxe assim, pequenos grandes construtores, né? Aí eu vou ler, a gente trouxe bem pequenininho para ler rapidinho. Os pedaços de madeira eram um item novo na sala. E o que poderíamos fazer? Aí, entre aspas, acho que esses animais precisam de uma casa, disse a tia. Prontamente, o Teodoro e seus colegas ajudaram a tia na construção. Então, aqui a gente tem um pedacinho do texto e tem 2 fotos. Então, nela inteira, né, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver a escolha, né, que foi a escolha do professor. Ele escolheu, ele conta que ele trouxe a proposta, né? Acho que esses animais precisam de uma casa. Então, a escolha foi do professor aí. A gente vê o processo, porque a gente vê bastante madeirinhas ali no chão, né? E as crianças montando aí, né? Um em cima do outro. E a gente vê uma história. Por que a história? Os pedaços de madeira eram itens novos na sala, né? E aí, de repente, surgiu essa proposta. E a gente vê o protagonismo, porque ela fala que o que aconteceu com o Teodoro, né? Prontamente ele e os colegas começaram a ajudar na construção. Então a gente vê a mãozinha dele ali, ele montando, né? Encaixando um em cima do outro. E a gente coloca aqui o protagonismo dele também e o processo, né? E o registro, nós colocamos individual e coletivo, porque está falando do Teodoro no portfólio, porém não tem como desvincular esse grupinho que está junto com ele, né? Porque foi um grupinho que foi. Mas ela trouxe algo particular dele. Aqui ela poderia ter colocado também uma fala, de repente, né? Uma fala da criança, algo particular que aconteceu naquele momento. Então a gente consegue enxergar esse portfólio, né? É uma estrutura que ela está atingindo os pontos importantes de um portfólio. Aí nós trouxemos outro aqui, né? Que fala um pouquinho dessa aluna Giovana. Aí ela está assim, olha só quem organizou as fotos da chamada no mural,
Que menina prestativa e participativa. Temos aqui, que fez até pose para a foto. A alegria da Giovana é contagiante. E aí a gente até pintou ali de amarelinho a história. Mas por que será que ela está nessa chamadinha? A gente não consegue ver a história aqui, né? Por que ela está na chamadinha? Qual que era o momento, qual que era a proposta? Do nada, será que ela levantou e foi arrumar a chamadinha? Então só começa falando que ela organizou as fotos. Mas o porquê? O que aconteceu? Então aqui nesse momento falta a história, né? Vocês vão ver no próximo slide. Mas a gente vê aí a evolução, né? Porque ela mostra uma foto com todas, né? E a outra foto já com algumas fotos, que ela mesma organizou, acho que é um mural de Lima, né? Depois tem o processo, né? O protagonismo da Giovana, porque ela está com a fotinha na mão, a gente consegue ver isso na foto, né? Ela está com a foto da criança na mão. E o registro individual, porque aí não tem um grupo de crianças que estão lá, né? É somente ela mesma. No próximo, acho que é a mesma turminha, a professora escreve: Alice participa muito feliz da chamada. Procura todos os colegas chamados e coloca as fotos. Aqui tem uma história. Por quê? Porque a gente sabe que a proposta era a chamadinha de foto, né? Lá ela não colocou, vocês viram? Então, quer dizer, lá faltou esse contexto. A gente trouxe ele meio em branco aqui para vocês falar o restante pra gente. Que tal? Sim ou não? Sim. Então eu já contei que aqui tem a história, hein? Depois, procura todos os colegas chamados e coloca as fotos no mural. Ela também gosta de tirar todas as fotos e faz isso várias vezes ao dia. É uma grande ajudante. Olha outro ponto importante da história, né? Ela faz isso várias vezes ao dia, não é só no momento da chamada, né? Então aqui, eu vou pintar porque ele tem a história. E o que mais? Já deu para pegar aí os pontos? O que mais vocês conseguem enxergar? Quem que é o mais falante aí na sala? O protagonismo, eu acho que ela faz isso todos os dias. Ela gosta de fazer isso. E aí na foto você vê na mãozinha dela, né? Não é algo que alguém está segurando. Então, protagonismo, escolha. Por que escolha? Porque ela escolhe, ela quer fazer várias vezes ao dia. Isso. É uma escolha dela, né? Não da professora, que é a hora da rodinha que vai fazer, né? Mas, gente. E aí, pode perguntar o que é as nomenclaturas, né? Se alguém quiser perguntar. A evolução seria a evolução do momento ali, que a professora está registrando. Então, a gente ou vê por foto ou no texto. Vocês conseguem ver a evolução no texto ou na foto? É que tudo está interligado, vocês perceberam? O processo mostra a evolução, né? Vocês conseguem ver a evolução e o processo aí? Não vou fazer isso com vocês, né? Olha, a gente consegue sim, porque fala assim, que no momento que ela dá chamadinha, ela procura por todos, né? Então, cada um que é chamado, que a proposta da chamadinha, não sei se vocês conhecem, é mostrar, falar quem que veio hoje, João, aí canta a musiquinha pro João. E aí, o que acontece com a Alice? Ela procura por todos na hora que é apresentada. Então, ela faz parte do processo dessa evolução no momento da proposta, né? Fora isso, o processo de todo dia, ela, o dia todo, ir lá, né, e mexer. Então, como um registro,
só na foto, mas no texto a gente consegue ver que faz parte da tem evolução, essa proposta, esse momento dela, e tem processo. E o registro? Já coloquei a registro. Registro individual, né? Aqui ela não teve um momento com pares, com o outro, né? É algo dela, é particular dela, vocês perceberam? Contou que ela faz isso durante o dia todo, né? Que ela olha, talvez outras crianças não olhem assim, né? Ó, chamei a Maria, aí ele olha para Maria, porque tem criança que não fala ainda, mas ela olha, ela aponta, né? Então é uma coisa particular dela. Vocês querem tomar uma aguinha? Por favor. Vamos tomar uma aguinha e aí